Parte 2. Então ali a minha cunhada começou a me xingar, dizer que eu era insuportável e que se eu não quisesse que ninguém usasse as minhas coisas, que era pra me guardar na minha casa e não na casa dela. Ali eu não entendi nada do porquê que a minha cunhada tava me tratando daquele jeito, sendo que a gente se dava super bem. Então eu fui e mandei ela calar a boca. Ela não gostou e veio pra cima de mim, pra me bater. E ali a gente começou a se pegar. Nisso a menina começou a gritar, tentou separar a gente, os meninos ouviram e correram lá pro quarto ver o que estava acontecendo. Assim que meu namorado chegou no quarto, ele já chegou separando, me tirando de cima da minha cunhada. Então assim que o meu namorado entrou, que ele conseguiu separar a gente, a minha cunhada olhou pra cara dele e falou: tá vendo? Eu não falei pra você que fulana, e apontou pra amiga dela, é muito melhor do que essa corna, e apontou pra mim. Aí virou um bafafá, o meu namorado começou a gritar com a irmã dele, mandando ela calar a boca, ela mandando ele calar a boca. Então eu vi que ali realmente não ia dar em nada, peguei minhas coisas e fui embora pra minha casa. No caminho até minha casa, fui mexer no celular e assim que eu desbloqueei o celular, eu vi que tinha chegado mensagem de um número novo no WhatsApp. Então eu entrei no WhatsApp e assim que eu entrei, era a mensagem daquela menina que tava usando a minha calcinha. E nas mensagens ela começou a soltar tudo. Ela falou que ela era mulher suficiente para assumir os erros dela e que ela estava com a minha calcinha porque ela tinha sim dormido na casa do meu namorado e tinha sim ficado com o meu namorado. Então por conta disso ela tomou banho lá, ele foi e deu uma calcinha minha para ela colocar. Ela disse que ele falou que tinha largado de mim já fazia um dia e ela só ficou com ele porque a minha cunhada confirmou que ele tinha largado de mim. Então, por conta disso, a menina achou que eles estavam falando a verdade e acabou ficando com ele. Também foi o que ela falou, não sei se é verdade também, né? Então, eu li todas as mensagens dela, porém eu não respondi, bloqueei ela e acabei deixando isso pra lá. Bloqueei meu namorado, bloqueei a minha cunhada, nunca mais, assim, procurei, vejo às vezes, mas finjo que não vejo. Ele tenta falar comigo, mas eu não consigo, mas ele não consegue porque eu nunca respondo de volta. Ele manda mensagem pra mim de número de outras pessoas, não respondo e não vou responder. Quero essas pessoas muito longe de mim. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele rosinha assim? Aproveita e vai me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu saí pra jantar com um TikToker e no meio da janta ele foi pro banheiro e nunca mais voltou. Eu vou aproveitar que me deu um pico de coragem e vou contar pra vocês essa história patética. Eu e esse menino, a gente começou a flertar pelas redes sociais, até que um certo dia ele chegou em mim e pediu meu WhatsApp. Eu passei, então depois disso a gente começou a trocar mó ideia. Eu já tinha visto ele pessoalmente, mas a gente nunca tinha conversado, sabe? E tipo, eu gostei demais dele, demais da conversa dele, sabe? Muito, muito gente boa. Até que ele me chamou pra sair e a gente foi escolher o lugar, tudo certinho, sabe? A gente fez tudo tão pensado. Até que ele me passou, me buscou e fomos pro restaurante. Assim que a gente chegou lá, cara, tava tudo muito gostoso, tava muito perfeito, sabe? Ele toda hora sendo um amor de pessoa, me tratando muito bem. Então a gente pediu a comida, a gente comeu e depois a gente foi e pediu a sobremesa. Enquanto a gente tava esperando a sobremesa chegar, o celular dele começou a vibrar muito, tipo, tava dando pra ouvir, começou a vibrar muito. Ele pegou o celular e olhou. Depois que ele olhou o celular, ele ficou muito estranho. Eu acredito que ele tenha visto alguma coisa no celular que ele não tenha gostado, porque ele mudou, tipo, assim, sabe, de temperamento, de reação. Então eu fui e perguntei pra ele se estava tudo bem. E ele só me respondeu assim. Ele só balançou a cabeça. Depois disso, minha gente, reinou um silêncio extremamente constrangedor. Cara, eu não sabia se eu puxava um assunto, se eu ficava no celular, se eu comia, eu não sabia o que eu fazia. Até que ele se levantou, falou que ia no banheiro e, tipo, saiu andando. Ele nem olhou pra minha cara. Então ali eu continuei comendo a minha sobremesa e nada desse menino voltar. Depois de 40 minutos, eu chamei o garçom e pedi pro garçom ir ver se tava tudo bem, se ele tava lá ainda, que se tinha acontecido alguma coisa.
Depois de 10 minutos, o garçom voltou, dizendo que ele foi embora, porém que ele já tinha deixado pago a metade das coisas. Então eu perguntei, né, se ele deu algum motivo, se ele falou alguma coisa, mas o rapaz falou que não, que ele só falou que tava com muita pressa, por isso que ele precisava ir embora. Então, obviamente, que eu fui embora pra minha casa sozinha e até hoje eu queria muito saber o que aconteceu, qual foi o motivo pra ele me deixar plantada sozinha e até hoje não me mandar nenhum pedido de desculpa. Quem será, hein? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Feliz Ano Novo! Esses tempos atrás, morreu uma parente de uma amiga da minha mãe. E a minha mãe, ela não queria ir no velório sozinha, então ela insistiu pra que eu fosse com ela. Detalhe, eu tenho pavor de velório. Nem velório, tipo, do pessoal da minha família eu costumo ir. Eu realmente não sei porquê, mas eu tenho, tipo, não sei, eu não gosto de frequentar velório. Só que como a minha mãe tava insistindo muito e pra não deixar ela sozinha, eu acompanhei ela. Então, chegando lá no velório, eu fiquei lá fora no banquinho sentada esperando minha mãe, enquanto minha mãe foi lá dentro dar um abraço na amiga dela, no pessoal. Eu não ia entrar de jeito nenhum, afinal eu não conhecia nem a família, muito menos a falecida. Até que passou algumas horas que eu tava lá esperando e me deu vontade de fazer xixi. E pra ajudar, o banheiro ele ficava no final do corredor. Então eu fui pro banheiro, tudo, fiz o que tinha pra fazer. Assim que eu saí, que eu fui lavar a minha mão, entrou uma moça no banheiro chorando. Porém, pra mim, normal, a gente tava num velório, né? Quando eu fui sair do banheiro, essa moça me chamou e perguntou se eu podia ajudar ela, porque ela tinha um probleminha na perna, então ela não conseguia abaixar sozinha, ou seja, ela não ia conseguir sentar no vaso sozinha. Então, obviamente que eu ajudei ela. Assim que ela tirou a calça, ela tava cheia de hematomas pelo corpo. Tipo assim, como se tivesse apanhado, só que muito, sabe? Então eu olhei pra ela e perguntei se tava tudo bem. Ela respondeu que sim. Mas eu não me aguentei, olhei pra ela e perguntei pra ela o que era aqueles hematomas na perna dela. Ela, sem enrolação alguma, olhou pra mim e falou pra mim: eu sofro maus tratos da minha irmã, mas agora eu estou livre. Só tenho dó do meu irmão, que vai ficar sozinho e vai apanhar por todo mundo. Eu fiquei chocada com aquela resposta, com aquele comentário dela. Olhei pra ela e perguntei pra ela: mas por que agora você tá livre? Ela só me respondeu: porque sim. Então ela terminou, eu levantei ela, ajudei ela a se vestir, ela agradeceu, normal, e saiu do banheiro e eu também saí atrás. Quando eu tava saindo pra voltar lá pro meu cantinho pra poder esperar a minha mãe, eu passei na frente da sala onde tava sendo velado. Nisso minha mãe me chamou e pediu pra que eu fosse até a amiga dela pra dar um abraço na amiga dela. Quando eu cheguei do lado do caixão pra dar um abraço na amiga da minha mãe, que eu olhei pro caixão, a moça que estava no caixão era a moça do banheiro. Gente, eu juro pra vocês, eu tenho certeza absoluta que era a moça do banheiro, eu juro pra vocês. Eu fiquei doida, eu queria entender aquilo, eu fiquei, tipo, muito indignada. Então ali eu fiquei, tipo, uns 10 minutinhos processando aquilo. Hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu descobri o meu chifre através de uma JBL. Escuta essa. Era aniversário do meu namorado e a gente resolveu alugar uma área de lazer pra gente passar o final de semana comemorando o aniversário dele. Porém, eu avisei pro meu namorado que eu não queria bagunça. Então a gente chamou somente os nossos amigos que são casal. E meu namorado aceitou numa boa. Então chegou o dia e fomos pra área de lazer. A gente chegou bem cedo lá, então a gente chegou e já começou a organizar as coisas. Começamos a fazer tipo almoço, salada, maionese, colocamos as carnes pra assar. Tava tudo uma delícia. Até que por volta das 14 horas, mais ou menos, um amigo do meu namorado mandou mensagem pra ele avisando que ia encostar, que ele ia ir lá na área de lazer. Mas eu não gosto muito desse amigo dele. Esse amigo dele, ele é solteiro. Só que ele é extremamente sem noção. Ele vem e traz um monte de gente junto com ele. E a maioria que tá com ele sempre é mulher.
Então meu namorado chegou em mim e avisou que esse amigo dele ia aí também na área de lazer. Não gostei muito, mas fiquei quieta, afinal era o aniversário do meu namorado, né? Até aí, tudo normal. Nisso, o celular que estava conectado, tocando as músicas, acabou a bateria. Então os meninos foi e falou pro meu namorado conectar o celular dele para poder colocar as músicas para tocar. Então tudo certo, todo mundo feliz, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, dançando. Até que do nada, a música parou de tocar e começou a sair um áudio. E nesse áudio era uma mulher e ela dizia: daqui a pouco eu tô chegando aí com fulano. Mó vontade de te abraçar pra poder te dar parabéns. Mas eu acho que é bem moiado, né? Mas qualquer coisa, será que rola um selinho bem rapidão? Na mesma hora, meu namorado correu e pegou o celular e começou a tentar parar o áudio, mas tipo, não parava, o áudio não parava. Então eu saí correndo da onde eu estava e fui pra cima do meu namorado pra poder pegar o celular. Porém, na hora que eu corri, eu passei do lado da piscina e eu escorreguei. Eu caí e acabei me machucando. Então, nesse tempo, o meu namorado conseguiu apagar a conversa e bloquear a pessoa. Então, as meninas vieram e me ajudaram a levantar. Eu machuquei bastante a minha perna, começou a sair bastante sangue, arranhei ela inteira. Nisso, meu namorado veio até mim e começou a dizer que não era nada, que tinha sido engano. E pedindo, por favor, para eu acreditar nele e para eu não acabar com o nosso fim de semana. Enquanto isso, eu insistindo para ele me dar o celular e nada dele me dar o celular. Gente, eu espero real que eles não vejam esse vídeo, porque senão eles vão falar que eu ainda não superei. Eu pensei 1000 vezes se eu gravava ou não esse vídeo, mas eu resolvi gravar. Eu fazia cílios na mesma pessoa há 4 anos já. E essa pessoa também trabalhava fazendo unhas e maquiagem. Então, por conta disso, a gente acabou virando amigas. E um belo dia, ela fez uma resenha na casa dela e me chamou, e eu fui. Chegando lá, eu conheci um boy, trocamos o WhatsApp e depois de alguns meses a gente começou a namorar. E dias depois, essa minha amiga que fazia os meus cílios também começou a namorar. Beleza. A gente começou a dar rolê, todo mundo em casal. A nossa amizade era bem da hora até. Eu me sentia à vontade para contar tudo para ela e vice-versa. Vice-versa. Enfim, eu sou muito fã da Virgínia. E como eu estava desempregada, eu pedi pro meu namorado uma base da Virgínia de presente. Mas quando ele viu o preço, ele se negou. Disse que não tava louco e tal. Tá bom. Passou uns dias e fomos comer lanche com o nosso pessoal. E no meio da conversa, a minha amiga falou que tinha comprado, a base da Virgínia para poder testar e tal, afinal ela é maquiadora. Fiquei feliz, por ela, mas o assunto encerrou ali, parou ali. Beleza. Dias depois, essa minha amiga me chamou para fazer uma maquiagem em mim. Ela queria testar, uma maquiagem lá e me chamou. E ela queria aproveitar para testar a base. Como a gente era da mesma cor, praticamente daria certo. Então, chegando lá, ela começou a maquiagem, conversa vai, conversa vem. Ela falou que ganhou a base de presente do namorado dela. Então, eu comentei com ela que eu também pedi pro meu, mas o meu não quis comprar. Até que ela terminou a maquiagem, fez as fotos lá que ela precisava. E eu fui embora. Passou um tempo e um dia de tarde, eu tava lá em casa, com o meu namorado. E mandei mensagem para essa minha amiga vir em casa com um boy dela, pra gente ficar ali conversando, bebendo. E eles foram. E depois de algumas horas ali, no meio da conversa, entrou no assunto da base. E ali eu brinquei com meu namorado. Falei pra ele, nossa amor, até o namorado dela deu a base pra ela, por que você não vai dar a base pra mim, Tipo, brincando. Quando eu falei isso, o namorado da minha amiga começou a rir, mas tipo assim, gargalhar. Ele olhou pra mim e disse que não deu nada pra ninguém não. Nisso, eu olhei pra minha amiga. E ela tava dando sorrisos extremamente sem graça. Pensei comigo, por que ela mentiu? Então se passaram dias e dias. E eu fui na casa do meu namorado de tarde. Fui lá pra conversar com a minha sogra, pra ficar lá com ela. E quando eu entrei, tinha cartas na caixa de correio.
Parte 2. Então, assim que eu vi aquela mocinha lá nos pés de fruta novamente, eu resolvi descer até lá embaixo para poder conversar com ela. Assim que eu cheguei lá, eu perguntei para ela se eu poderia sentar ali nos banquinhos e fazer companhia para ela. Ela balançou a cabeça que sim. Então, me sentei e enquanto ela pegava as frutas, a gente começou a conversar. Enquanto a conversa rolava, ela perguntou para mim de onde eu era. Então, ali eu comecei a contar um pouco sobre mim, de onde eu era, tals. Nisso eu fui e perguntei pra ela se fazia muito tempo que eles tinham se mudado ali pro sítio. Os olhos dela encheu de lágrima. Ela virou pra mim e disse que sim, que os pais dela haviam se mudado há pouco tempo, porém que ela não morava com os pais. Então eu fui e perguntei, né, de qual cidade então que ela estava morando e ela falou da onde ela era. Eu também perguntei se ela tinha vontade de vir morar com os pais no sítio. Nisso, essa menina começou a chorar. Ela olhou pra mim e disse que sim, que ela tinha vontade de vir morar com os pais no sítio. Como ela tava chorando bastante, eu perguntei pra ela se tava tudo bem, se ela queria conversar, né? Se ela quisesse conversar, que eu tava ali, que ela podia ficar tranquila, que ela poderia se abrir. Então ela falou que ela precisava ir embora. E assim ela foi. Ela pegou as coisas dela, as frutas que ela tinha pegado e ela acabou indo embora. Então assim que ela foi embora pra casa dela, eu também subi lá pra casa da minha avó. Assim que eu cheguei na casa da minha avó, eu fui comentar com a minha avó sobre essa menina. Falei, vó, ela é tão linda, tava conversando com ela começou a chorar. Ela é tão linda, mas ela tem um semblante tão triste. Então a minha avó disse que todos eles tinham esse semblante, que todos eles eram muito fechados, eles não eram de conversa, sabe? Até aí tudo ok. Chegou o nosso dia de ir embora. Arrumamos nossas coisas, tudo e fomos. Gente, no caminho eu não conseguia parar de pensar naquela menina. Chegamos na nossa cidade, até que se passou alguns dias, onde eu recebi uma ligação da minha avó. Então, assim que eu atendi a ligação da minha avó, a hora que eu atendi, ela já saiu falando assim, menina do céu, você não sabe o que eu tenho pra te contar. Então, ali, toda ansiosa, eu falei, vai minha filha, conta logo, pelo amor de Deus. Minha avó começou a contar que ela tava testando uma receita de bolo, porém deu certo. Só que como ela não sabia, ela fez uma medida muito alta, então deu 2 receitas. E como lá é só ela e o meu vô, ela falou, decidi levar o outro bolo pra vizinha, né, do lado, pois ela tem bastante criança, então para eles serviriam mais. Afinal, 2 bolos para minha avó com meu avô só estragaria. Chegando lá, a vizinha aceitou o bolo da minha avó e pediu para que a minha avó entrasse para tomar um cafezinho em forma de agradecimento. Minha avó, que não é nada curiosa, acabou em... Oi! Bem-vindos ao Arrume-se Comigo! Mas por que você não fala Get Where's Me? Por isso, gente, eu não sei falar isso. TikTok é só uma toalha, tá? Manchada ainda. Por favor, vai. Por favor. Bom, antes de eu mostrar a minha roupa pra vocês, eu queria contar que pra chegar nessa roupa não foi fácil. Vamos lá. Eu queria eu vi uma roupa e não tava achando ela pra vender em nenhum lugar. Então pensei comigo, vou mandar fazer. Mandei numa moça pra fazer, só que não sei. Ela fez do jeito dela e ela disse que do jeito dela ia ficar mais bonito. Enfim, né? Não gostei, fiquei super triste porque eu queria aquela que eu realmente tinha visto. Então, o que aconteceu? Procurei outra moça e essa moça realmente fez do jeito que eu queria. Vocês não tá entendendo. Antes de eu mostrar a roupa, parece que não, mas eu já tô de maquiagem, tá? O cabelo eu amarrei mesmo pra quando eu soltar ele ficar... Ver se ele fica, né, com alguns cachos, porque ele só fica bom quando ele quer. Mas vamos lá. Essa é a parte de cima. Atrás ele é todo assim, tá vendo, ó? Vocês não tá entendendo, vocês não tá entendendo. E essa é a parte de baixo. Ela vem aqui, a cintura alta e abaixo. Eu vou vestir pra vocês verem como que fica. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô com um problema. Essa roupa aqui, eu fiz ela pro ano novo. Não era nem pra mim estar cogitando a possibilidade de pôr ela. Mas eu vou pro aniversário hoje e eu queria muito pôr ela. Tipo assim, vocês usariam uma roupa do ano novo, tipo agora e depois no ano novo? Eu não tô nem aí, eu vou com ela mesmo, porque é isso que eu quero. Vou colocar e vou aparecer pronta. Não dá. Eu não tenho maturidade. Olha isso, gente. Olha que roupa linda. Gente, olha que encanto. Olha que encanto.
Não sei se vai dar pra vocês verem até o final, mas... Cara, quer ver? Deixa eu abaixar aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Gente do céu, não tem jeito não. Que mulher, hein? Rapaz. Uma salva de palmas pra mim. Bom, no pé, como é longo, eu vou pôr essa rasteirinha, que é uma rasteirinha mais delicada, que eu acho que com longo fica mais bonitinho. Os acessórios eu estou com esses dois, eu vou pôr mais um de coraçãozinho. Os brincos vai ser esse mesmo, eu não tiro, não gosto de ficar tirando, até porque dependendo se eu ficar tirando muito, me dá alergia. Então os brincos vai ser esse, eu vou pôr um relógio e os anéis já estão aqui. E é isso, ficou assim, sandalinha no pé, relógios, os acessórios, e é isso, gente. Agora, o que eu vou usar no ano novo? Me diz. O dia que eu sentei no vaso pra fazer xixi e senti uma língua na minha periquita. Eu passei por uma situação esses dias e eu acho que nem terapia vai curar a minha mente, nunca mais. Se você tem fobia de cobra, por favor, não ouça essa história. Eu comecei a namorar faz 6 meses e eu ainda não conhecia os avós do meu boy. Eles moram no sítio em outra cidade. Então a gente marcou de ir para casa dos avós dele no final de semana junto com os pais dele, a família dele. Eu sempre tive muito medo de sítio. Mas mesmo assim eu fui porque eu queria muito conhecer os avós dele. Então assim, ir para o sítio foi uma decisão muito difícil para mim, porque realmente eu sou muito medrosa. Então fomos para o sítio, tudo estava indo muito bem. Até que um dia a gente resolveu ir caminhar pelo sítio. Foi todo mundo. E na volta para casa eu não estava aguentando de vontade de fazer xixi. Então voltei para casa correndo e fui pro banheiro. E eu tenho mania de dar descarga toda vez antes de sentar no vaso. Mas dessa vez eu estava tão apertada que eu não fiz isso. E enquanto eu estava fazendo xixi, eu senti por 2 vezes algo encostando na minha periquita. Mas acabei que não dei moral. Até que na 3ª vez eu senti aquele contato um pouco mais forte. Então terminei, me limpei e levantei. Quando eu fui levantar os meus shorts, eu olhei pro vaso para dar descarga e ali eu me deparei com a pior imagem de toda a minha vida. Tinha uma cobra dentro daquele vaso. Só deu tempo de gritar e depois eu apaguei. Eu desmaiei. Então meu namorado ouviu eu gritando e começou a bater na porta do banheiro me chamando. Mas eu não respondia, então ele viu que tinha alguma coisa de errado, ele estourou a porta e acabou entrando no banheiro. E quando eles abriram a porta eu tava lá, esticada no chão. Eles tentaram me acordar, ficaram ali me chamando, mas sem sucesso, não deu certo porque eu não acordava. Então eles correram comigo pro hospital. E depois de alguns minutos que eu cheguei lá no hospital, eu comecei a voltar. Só que até aí, ninguém sabia de nada, porque a cobra simplesmente sumiu. Então, quando eu acordei, eu contei pro meu namorado o que tinha acontecido. Na mesma hora, ele ligou pro avô dele, o avô dele foi até o banheiro, mexeu, fez um monte de coisa, mas não achou a cobra. Então, óbvio que depois daquele dia, eu saí do hospital e já voltei direto pra minha casa. Beleza. Parte 2. Mas é claro que quem procura acha, e eu achei. 5 dias depois da câmera instalada, ele levou uma menina pra lá. E dias depois ele levou outra menina pra lá. E depois ele levou essas 2 meninas juntas de uma vez só. E ali eu vi e ouvi tudo. As meninas ficavam rindo de mim. E toda hora elas ficavam falando e brincando. Será que não tem perigo mesmo da sua namorada aparecer aqui? E meu namorado rindo respondia que não. Mas se caso eu aparecesse, ele disse que era fácil me convencer. No fundo eu não esperava por aquilo. Eu realmente tinha esperança de não encontrar nada. Então eu liguei pro tio dele, o dono da casa, de um número desconhecido, e falei que estava tendo um movimento estranho e diferente ali na casa. E desliguei. Uma meia hora depois eu vejo o tio dele chegando e pegando o meu namorado e aquelas meninas no flagra. Então o tio dele mandou ele embora. Então ali eu fui e mandei o vídeo pro meu namorado com aqueles emojis batendo palma.
Na mesma hora, ele começou a perguntar quem que tinha me mandado aquilo. Então eu só respondi que eu não esperava por aquilo e bloqueei ele. Ele foi para minha casa, foi até meu trabalho e eu ignorando ele. Até que uns dias depois, eu descobri que uma dessas meninas que estava com ele na casa namorava. Então eu fui, criei um fake e mandei o vídeo pro namorado dessa menina. E nesse mesmo dia, esse menino foi atrás do meu namorado e acabou batendo no meu namorado. Meu namorado acabou quebrando o braço e foi pro hospital. Nisso, ele foi e me mandou uma mensagem pedindo para eu ir cuidar dele. Disse que estava precisando de mim. Eu confesso que eu fiquei com dó dele ter apanhado. Apesar que ele não sentiu 1/3 da dor que eu senti com aquela traição. Então eu respondi a mensagem dele e falei para ele ir pedir ajuda para as meninas que estavam com ele na casa. E acabei também bloqueando o número da mãe dele. E então eu resolvi seguir a minha vida. Até que 1 mês depois, a minha ex-sogra aparece no portão de casa. Ela descobriu que quem instalou aquela câmera fui eu e foi em casa para... Parte 3. Então eu comecei a chorar assim no puro ódio, no ódio que eu tava, mas eu tava num ódio tão grande que, gente do céu, aí eu comecei a chorar, porque quando eu tô com raiva eu choro, eu só choro. Comecei a chorar, chorei tanto que acabei dormindo. E acordei no dia seguinte com um monte de mensagens de uma amiga minha. E junto com essas mensagens veio a foto. Foto que a hora que eu abri era quem? Nada mais e nada menos do que o meu namorado todo machucado. Então a minha amiga começou a me contar que ele tomou um pau, um cacete do namorado da menina que ele tinha ficado. Que inclusive era uma dessas meninas que tinha participado do Menage com ele. E quem também descobriu o Menage foi o namorado da menina. Porque depois que ele descobriu, porque ele descobriu através de nudes, ele pegou o celular dela e descobriu. Então depois que ele descobriu, ele começou a perguntar um monte de coisa até que a menina começou a contar a verdade. E disse que o meu namorado, ela e a outra prima tinham sim feito um Menage. Ou seja... uma dessas meninas também namoravam. Então, na hora, eu corri, liguei pra minha sogra. Minha sogra disse que realmente eles estavam no hospital. Então, eu corri pro hospital. Chegando lá, ele tava bastante machucado mesmo, mas assim, totalmente fora de risco. Ele tava bem, ele já ia ganhar alta. Então, eu virei pra ele e disse que depois que ele melhorasse por completo, a gente teria uma conversa oficial pra finalizar o nosso relacionamento. Que eu já estava terminando com ele, mas que eu preferia conversar realmente melhor depois que ele estivesse bem. Então, na hora que eu tava saindo pra ir embora, minha sogra me deu um abraço e começou a chorar, me pedindo desculpas pelas atitudes ridículas que o filho dela tinha feito. Então, se passou umas 2 semanas, ele melhorou, eu fui até a casa dele, terminei oficialmente com ele. Eu peguei nojo, porque eu não conseguia nem olhar direito na cara dele. E, enfim, segui minha vida. Passou acho que uns 3 meses. E semana passada não, acho que essa semana, se eu não me engano. Nem sei que dia que a gente tá. Mas eu fiquei sabendo que as 2 estão grávidas. E agora eu te pergunto, de quem será que é esse filho, né? Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. O cafezinho, ele combina com uma história, né? Tchau! Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vim me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Daiana Birolo e eu tenho um conteúdo aqui nessa plataforma do TikTok, onde o meu conteúdo principal é contar histórias reais de seguidores. Os seguidores me mandam suas histórias lá no aplicativo vizinho e as histórias de lá eu trago para cá. Ah, mas por que você conta então na primeira pessoa se a história não é sua? É uma forma que eu achei diferente de poder contar a história e de prender o público. Eu me coloco no lugar e eu sempre penso, o que a pessoa gostaria de ouvir? Como será que seria? Então eu me coloquei no lugar e achei legal trazer essa proposta de contar a história na primeira pessoa.
e deu super certo. A primeira história que eu trouxe foi assim. Como eu vi que deu super certo, por que não continuar? Ah, Dayana, mas por que você está vindo aqui contar isso? Eu estou aqui trazendo para vocês essa explicação devido às muitas mensagens sujas e pesadas que eu ando recebendo. Eu sempre deixo muito claro na legenda que é história de seguidor e que não é história minha. Mas mesmo assim tem pessoas que não lê e prefere ir até o meu aplicativo vizinho me atacar, me xingar. Algumas histórias que eu abordo aqui têm um tema um pouco mais pesado e as pessoas acham que foi comigo que aconteceu. Então, por conta disso, as pessoas me atacam muito, me atacam nos comentários e principalmente no aplicativo vizinho. Já foram mandar mensagem até para familiares meus, para vocês terem noção. Outro detalhe importante que eu queria muito trazer aqui para vocês também. Se você mandou a sua história para mim, pode ter certeza que eu vou contar. Eu e a minha equipe, a gente separa toda a história com muito carinho, com muita atenção. Porém, tem vários temas que são, iguais, que são a mesma coisa. E se eu ficar trazendo aqui vários temas iguais, sempre a mesma coisa, vai ficar repetitivo e vai ficar chato. Então, o que a gente faz? A gente segue fila. Só que se eu contei hoje uma história e amanhã, o tema de amanhã é o mesmo, eu vou esperar, eu vou abordar outros temas e depois de algum tempo eu vou voltar naquele tema que no caso seria a sua história. Mas fica tranquila, se você mandou a sua história, eu vou contar. Não precisa me xingar, não precisa ficar me ligando, não precisa... Não precisa, gente, não precisa me xingar. Se você mandou a sua história, fica tranquilo, fica tranquila que eu vou contar. E é isso, gente. Um beijo. Deixando claro, as histórias não são minhas. Parte 2 e final. Então eu fui e gravei um áudio pra ele e falei pra ele, mas eu não tô sabendo de nada. Eu simplesmente brinquei com você como eu sempre fiz, porém dessa vez você saiu se entregando sozinho. Aí eu falei pra ele, mas agora você vai segurar o seu BO e você vai contar ainda hoje isso pro meu irmão. Então naquele dia mesmo, ele foi lá em casa, sentou lá na sala e contou pro meu irmão e pros meus pais o que tinha acontecido. Ele chorou bastante, ele disse que realmente ele tinha assim, se arrependido muito, muito mesmo, porém o meu irmão não quis conversa. Ele se levantou, simplesmente foi pro quarto dele sem abrir a boca pra falar um A. E eu creio que o amigo dele chegou a avisar a namorada do que tinha acontecido, porque aquela menina simplesmente sumiu do mapa. Ela não responde meu irmão, no caso ela não respondia o meu irmão. O meu irmão foi várias vezes na casa dela, atrás dela, ela nunca tava, sempre tinha acabado de sair. Até que meu irmão, cansou de ficar indo atrás dela e acabou desencanando dela de vez. E depois de um tempo, o meu irmão e o melhor amigo dele acabou fazendo as pazes. Bom, pelo menos por enquanto até aqui tá tudo bem entre os dois. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. É aquele rosinha lá, sabe? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu vou dar uma boa resumida na história para que fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. A minha mãe é separada do meu pai desde os meus 13 anos. E desde quando eles se separaram, eu, a minha mãe e a minha irmã, nós fomos para casa dos meus avós. Nós fomos morar lá com eles. A minha mãe, ela tem depressão, porém ela não aceita que ela tem, ela não assume que ela tem, ela fala que ela não tem, que é só um dia mal. Ela não aceita. Eu acredito que a depressão veio por conta da separação, porque a separação dela com meu pai foi por conta de traição. Meu pai traiu ela sofreu muito. Então eu acredito sim que essa depressão dela tenha vindo após essa separação. Só que ela não aceita. Um tempo depois, acho que uns 6 meses depois que a gente tinha se mudado para casa dos meus avós, o meu avô infelizmente veio a falecer. E isso também mexeu muito com a minha mãe, porque o meu avô era tudo para ela. Ela era a princesinha do meu avô. Então a morte do meu avô também, assim, mexeu demais com ela. Então depois que o meu avô faleceu, depois de um tempo, acho que depois de 1 ano e meio mais ou menos, minha avó também não aguentou e acabou falecendo também.
Nisso a minha mãe acabou se entregando pra depressão sem nem ela mesma perceber. Tipo assim, mudou a vida dela assim completamente, sabe? Porém, mesmo ela entregue pra depressão, ela continuou cumprindo com os compromissos dela, trabalhando normal, cuidava muito bem da gente, né, da minha irmã, da gente. Então, tipo assim, mesmo ela tendo se entregado para essa depressão, ela não deixou de cuidar da gente, ela não deixou de se preocupar com a gente. Quando eu digo que ela se entregou para a depressão, é porque ela não saía mais. A minha mãe sempre gostou de sair com as amigas dela, ela não saía mais. Ela começou a beber muito, minha mãe sempre bebia, mas assim, casualmente, ela começou a beber todo dia mesmo. Ela se trancava no quarto dela, lá ela ficava lendo livros atrás de livros, tipo assim, ela terminava um livro, tipo, em 3 dias e já começava outro, sabe? Ficava trancada dentro do quarto. Até que um certo dia, eu e minha irmã tava sentada na sala vendo TV e a minha mãe tava no quarto. Então minha mãe levantou do nada, abriu a porta da sala e foi em direção ao portão para abrir o portão como se tivesse alguém. Só que, tipo assim, eu e minha irmã, a gente tava na sala e a gente não ouviu nada, tipo, ninguém chamou, sabe? Então minha irmã levantou e foi atrás da minha mãe pra ver quem que era. E tipo, não era ninguém, gente. Porém, a minha mãe mandou essa pessoa entrar, mandou essa pessoa se sentar. E detalhe, tá? A minha mãe ficou muito feliz de ver aquela pessoa. Então ela pediu pra essa pessoa entrar e se sentar. E ali ela começou a conversar normal com essa pessoa. No início, eu e minha irmã começamos a rir, porque a gente achou que ela tava meio que brincando com a gente, sabe? Então a gente começou a rir e tipo, falar... Parte 3. Então minha irmã foi e me mandou um print do stories que ela tinha postado. E ela tinha postado um buquê de flores. E na legenda, ela colocou... Na legenda não, embaixo assim, ela colocou escrito que ela tava assim muito feliz, agradecendo, né, o buquê. E que no momento certo, ela iria revelar essa pessoa. Mas que no momento, ela tava muito bem no off, porque no off ninguém estraga. Ou seja, a paranoia cresceu. Em vez de acabar, ela aumentou mais ainda. Então eu senti assim, entra no banco e olha o extrato, porque a nossa conta era conjunta. Então eu senti, entra na sua conta e olha o extrato. Assim que eu entrei, que eu fui no extrato, eu vi que ele tinha sacado R$180. Porém, a gente não costumava sacar. A gente usava ou Pix, ou cartão mesmo, ou crédito. A gente não costumava, era muito raro a gente sacar dinheiro. Obviamente, assim que eu cheguei em casa, eu já fui, né, questionar ele do que era aquele 180 que ele tinha sacado. Ele virou pra mim bastante nervoso e disse que era uma camiseta que ele tinha encomendado do amigo dele. Porém, não me desceu essa informação dele, porque ele sempre comprou desse amigo dele e ele sempre pagou o amigo dele no Pix. Ou seja, eu tive uma pequena confirmação de que eu não estava louca e de que sim, estava acontecendo alguma coisa. Então eu tive a ideia de entrar no Facebook dela pelo Facebook da minha irmã e marcar um horário com ela, afinal ela era manicure. E assim eu fiz. Deu certo, ela respondeu, em momento algum ela me tratou mal, afinal no caso era minha irmã no caso, em momento algum ela tratou mal, foi muito bem até, o atendimento dela muito bom e marcamos um horário. Até que chegou o dia de eu ir lá, né, do meu horário. Então cheguei, só que assim, eu tava muito nervosa, então eu não consegui ficar de sorrisinho, eu não consegui. Cheguei séria, sentei séria e ali ela começou. Enquanto ela tava fazendo a minha unha do pé, eu comecei a questionar e fazer várias perguntas pra ela, se ela era casada, tal. Nisso, eu vi que ela não tava gostando. A última pergunta que eu fiz pra ela foi, de quem que você ganhou aquele buquê? Então ela tava assim, fazendo a minha unha, ela levantou pra mim, ela falou assim, por que você tá querendo saber tanto da minha vida? Eu não tô entendendo. Então eu fui e mostrei uma foto do meu marido pra ela e falei assim, por algum acaso o seu namorado é esse moço? Ela, tipo assim, deu pra ver no rosto dela que ela ficou muito enciumada. E ela respondeu que sim, perguntou por quê. Então eu virei pra ela, tirei a minha aliança e mostrei pra ela, esse seu namorado é o meu marido. Mostrei o nome dele na aliança, mostrei todas as nossas fotos no celular, data, falei pra ela, eu tô com ele há 7 anos, faz 7 anos que ele é meu marido. Ela ficou bem nervosa e pediu pra que eu fosse embora. E eu fui, e ainda fui com a unha pela metade, porque ela nem terminou a unha. Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arrume-se Comigo. Hoje as crianças foram para casa dos avós e eu tô sozinha com o boy. Então a gente vai procurar um lugarzinho para ir e vamos dar um rolezinho. Antes de começar,
pele já feita como sempre, porque não tem muito o que ensinar, nem muito o que fazer, porque nem eu sei fazer. Cabelo também já pronto, então vamos pra roupa. Primeira opção, que na verdade é a primeira e última, porque é a única opção, mas não é qualquer opção, tá? Bom, parte de baixo é uma sainha, já começo dizendo que olhando assim você não dá nada. Mas pera aí, que a hora que eu pôr tudo, você vai dar tudo, mas tudo, literalmente tudo. Foca aqui. Sainha, parte de baixo, e a parte de cima, um cropped. Cropped fechadinho na parte da frente, e na parte de trás ele é todo abertinho e trançado. Detalhe importante aqui, tá? Eu pedi pra fazer isso daqui de novo. Porque depois que eu descobri esse negócio de fazer roupa, eu nunca mais parei. Eu vejo uma roupa bonita, faz pra mim. Eu vejo outra, faz pra mim. E assim, minha filha. Então chega de falar, eu vou colocar e vou aparecer com essa roupa no corpo e vocês não vão. Olha, vocês estão prontas? Posso aparecer aqui assim de uma boa? Então, peraí. Olha isso. Gente, olha isso. Olha isso. Mulher, que coisa, hein? Olha atrás, tá vendo? Ele é todo abertinho, trançadinho. Ai, gente, de verdade, eu tô muito apaixonada. Eu amei. Ela simplesmente acertou de novo, ficou perfeito. Até esse detalhinho, que na verdade é o charme, tá vendo? Olha, vou te contar. Pro pé, eu optei por essa sandália, que tem as duas cores, um tom de alaranjadinho e o tom de, sei lá, pink. Ela trança, tá vendo? Ela é toda trançada na perna, eu vou pôr ela, peraí. Com a sandália, ficou assim. Deixa eu colocar assim pra vocês verem melhor. Ó, com a sandália, não sei se dá pra vocês verem perfeito, mas ficou assim, tá vendo? Ela é toda trançadinha até aqui em cima. Ficou assim, sandália, o look. Os acessórios são esses que eu já estou, que são os 3 colarzinhos, brincos pequenininhos pra combinar. Vou colocar o relógio, na mão é um anel. E é isso, look final. E aí, gostaram? Gente, ó. Nossa, quem é essa, Brasil? Nada não, só pra me mostrar aqui, só mais um pouquinho mesmo. Tchau! O dia que eu fui viajar e quando eu voltei tinha outra morando no meu lugar. Se você acha o seu ex ruim, é porque você não conheceu o meu. Eu fui casada há 8 anos. Assim como todo começo, o meu começo de relacionamento também era incrível. Ele era o meu sonho realizado. Porém, o tempo foi passando e começaram a vir as brigas. Brigas atrás de brigas. Até que a gente se separou pela primeira vez, mas logo voltamos. Separamos de novo e voltamos novamente. E assim começou a acontecer. A gente separava e voltava, separava e voltava. Toda vez ele ia para casa da mãe dele. E ela, além de aceitar, ainda dava comida na boca para ele. Então eu parei de me importar, sabe? Quando ele ia embora, eu já não ligava mais. Eu não pedia para voltar. Ele voltava porque ele queria e eu aceitava. Até que um dia, 2 amigas minhas iam pra praia e me chamaram. Porém, seria somente nós 3, então eu aceitei. Cheguei nele e falei que eu ia pra praia com as meninas. E ele surtou, fez o maior show. Disse que eu não ia e pronto. Então eu falei pra ele que eu não tava pedindo, eu tava apenas comunicando ele. Ele viu que não ia adiantar nada me falar coisas e falou que tudo bem, que eu podia ir, mas que quando eu voltasse teria outra no meu lugar. Ali naquele momento eu ri e duvidei da capacidade dele. Então eu fui viajar, aproveitei demais a viagem com as meninas, curti muito e me diverti muito, coisa que eu não fazia há muito tempo. Voltei para casa, cheguei em casa e a chave não entrou no portão. Então ali naquele momento eu lembrei do que ele tinha falado. Nisso eu comecei a bater no portão e chamando ele. Ele saiu lá fora e só jogou 2 sacos de lixo na rua, que eram as minhas coisas. Até que eu consegui entrar na casa. E assim que eu entrei na sala, tinha uma mulher na sala. Ela tinha acabado de acordar, porque ela estava de pijama, o rosto amassado, sabe? Nisso ele veio, me puxou pelo braço, olhou pra mim e falou pra mim que ele tinha me avisado. E que o problema era meu se eu não botei fé.
Então ele foi e me colocou pra fora de casa. Então eu fui pra casa da minha mãe e chegando lá eu já contei pra todo mundo, pro meu irmão, o que tinha acontecido. Ali a gente foi pra delegacia, mas infelizmente sem sucesso, nada adiantou. Afinal, o contrato de locação estava no nome dele só e a gente também não era casada no papel. Tentamos várias vezes, mas assim, sem sucesso. Enfim, aquilo começou a me fazer mal. Eu percebi que eu já estava entrando em depressão. Até que os meus pais são irmãos. Sim, você não entendeu errado. Eu sou fruto de uma relação entre irmãos. Eu vou dar uma boa resumida e vou contar para vocês agora a história. A minha genitora, no caso a minha mãe, quando tinha 15 anos de idade, ela ficou sozinha na casa dela. Até que nesse dia, o irmão da minha mãe chegou drogado em casa. E infelizmente, nesse dia, o irmão da minha mãe acabou abusando dela sexualmente. Desse abuso veio a gravidez, que no caso, eu. Então a minha mãe criou coragem e foi contar para os pais dela. Mas infelizmente eles não acreditaram. Falaram que não era possível o filho deles tão querido ter feito aquilo com a própria irmã. Até que os pais da minha mãe viraram para ela e pediram para que ela me abortasse. Ou caso contrário, eu teria que sair de casa. Afinal, eles não queriam um neto com deficiência. Até que a minha mãe tentou me abortar, mas sem sucesso. Então a minha mãe mesmo, sem ter para onde ir, ela mesmo resolveu ir embora de casa. Essa minha mãe, ela tem uma irmã. E essa irmã dela, na época, trabalhava num restaurante. Até que no desespero, ela foi e pediu para os donos do restaurante se a minha mãe poderia ficar ali por um tempo. Até ela achar um lugar para ela ficar. Porém, essa irmã da minha mãe, ela sabia que os donos do restaurante tinham um sonho de ser pais. Pois a dona do restaurante, ela não podia mais ter filhos. Até que essa irmã da minha mãe, ela teve a ideia de conversar com os donos do restaurante e perguntou para eles se eles não tinham interesse de adotar uma criança. E pasmem, eles aceitaram. Quando eles aceitaram, a minha mãe e a irmã dela sentaram com os donos do restaurante para poder contar para eles tudo o que tinha acontecido e como aquela gravidez tinha acontecido. E mesmo eles sabendo da possibilidade que eu poderia sim nascer com alguma deficiência, eles aceitaram me adotar. Então, a partir dali, eles começaram a cuidar da minha mãe e daquela gravidez, para que eu pudesse nascer com saúde. Então, essa minha mãe, ela foi levada até a casa dos meus avós paternos, pois a minha avó paterna, ela saberia cuidar melhor da minha mãe. Essa minha avó paterna que eu falo, ela é mãe do dono do restaurante, que me adotou. Então, ali, eles cuidaram da minha mãe até eu nascer. No dia do meu nascimento, eu já fui entregue direto aos meus pais adotivos. Parte 3. No dia seguinte, eu acordei, levantei e fui pro banheiro tomar banho. E todo dia de manhã, quando eu faço isso, ele vai atrás de mim, ele sempre me segue. Naquele dia, eu fui tomar banho e ele não veio atrás de mim. Então, eu chamei ele e ele não me deu atenção, ele nem me olhou. Então, eu voltei e coloquei a mão nele pra ver como que ele tava. Fui tentar ver, né, colocar a mão nele pra ver se ele reagia. Assim que eu coloquei a mão nele, ele já estava praticamente morto. Ali eu caí em desespero, já comecei a gritar. Meu namorado já veio, pegamos ele, o nosso cachorrinho, e corremos já pro veterinário. Porém, no caminho até o veterinário, infelizmente, ele não resistiu e acabou falecendo. Assim que a gente chegou no veterinário, o veterinário foi atender e diagnosticou que sim, ele tinha sido envenenado. O meu mundo simplesmente acabou ali. Então, nós saímos da sala e eu fui conversar com o meu namorado. Eu virei pra ele e falei pra ele que eu tinha certeza que tinha sido a mãe dele que tinha feito aquilo. Em momento algum ele retrucou, ele não falou nada. Ele pegou, nós entramos no carro, ele me deixou na minha mãe e foi pra casa da mãe dele. Assim que ele chegou na casa da mãe dele, ele foi e deu um migué. Ele já chegou confirmando, ele falou assim, nossa, eu sei que foi a senhora que envenenou, e começou a falar. Só que, o mais incrível, o mais, absurdo é que ela não quis mentir em momento algum. Ela já falou logo de cara que ela tinha feito aquilo pra provar que na casa dela quem mandava era ela. Então, meu namorado começou a chorar
Ele foi e disse que estava arrumando as nossas coisas pra gente ir embora e que ali ele não voltaria mais. Essa mulher começou a gritar loucamente, dizendo que já que eu tirei o filho dela, que ela também tinha tirado o meu filho. Então que tava tudo bem, que a gente tava kits. Então meu namorado foi, pegou todas as minhas roupas, as roupas dele, e ficamos na casa da minha mãe até sair a chave da nossa casa que a gente tinha alugado. Depois dessa situação toda, o meu namorado não consegue mais conversar com a mãe, ele não consegue nem passar mais na frente da casa da mãe, sabe? Hoje mesmo ele só mantém um contato com o pai, que é uma pessoa muito boa, diferente da mãe dele. E eu fico sem entender até hoje que limite tem a maldade do ser humano. Será que tem limite? Porque tem gente que ultrapassa todos os limites e eu fico indignada com essas coisas, gente. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que meu namorado largou de mim dentro da balada só pra ficar com uma menina. Coisas que possivelmente só acontecem comigo. Bom, eu tava namorando já fazia 4 anos. Porém, o nosso relacionamento, ele era muito de fases. Às vezes estava bom, às vezes estava ruim. Mas sobre traição, eu nunca tinha visto nada. Até que um dia mudou um pessoal do lado de casa. E no meio desse pessoal tinha uma moça, que por sinal, muito linda. A menina ela era tão linda que até a minha mãe comentou. Até que eu descobri que essa menina, ela era bem famosinha nas redes sociais. Famosinha ali na região, na cidade, sabe? Enfim, esses dias o meu namorado veio na minha casa. Só que eu não tinha chegado ainda do trabalho. E não tinha ninguém em casa, só que eu tava a caminho já. Então falei pra ele esperar que eu já tava chegando. Quando eu cheguei, tava o meu namorado e essa vizinha batendo mó papo na frente de casa. E rindo alto. Ela tava de pijama, um pijama bem curtinho mesmo. E quando eu vi aquilo, o meu coração chegou a apertar de ciúmes na hora, gente. Porque realmente ela era muito bonita, ela tinha um corpo lindo, então não tinha como não sentir ciúmes. Então cumprimentei, fechei a cara e entrei pra minha casa. Só que o meu namorado, ele percebeu que eu não gostei. Então ele entrou lá dentro de casa, já brincando, me beijando, me abraçando, fazendo piadinha, sabe? Então eu acabei deixando aquilo pra lá. Passou vários dias, até que um dia eu tava mexendo na rede social, apareceu como sugestão o perfil da minha vizinha e eu entrei pra ver. E realmente ela tinha bastante seguidores, bastante curtida nas fotos. E assim que eu comecei a mexer, eu percebi que o meu namorado tinha curtido várias fotos dela. Aquilo me doeu tanto, gente. Cheguei a chorar na hora. Mas eu não falei nada pra ele e guardei pra mim. Beleza, tô em casa esses dias e meu namorado não veio em casa porque disse que precisava descansar, pois o trabalho foi muito puxado e ele estava muito cansado. Tudo bem. Então fui tomar meu banho, até que eu entrei no chuveiro e o meu celular começou a tocar, mas tipo, tocar mesmo, não parava de tocar. Parei meu banho e fui ver se era alguma coisa importante. E tinha várias ligações da minha amiga. Só que a minha amiga, ela não costuma ligar, é muito raro ela ligar. Então fiquei preocupada e retornei a ligação. Quando ela atendeu, ela tava sem fôlego. Na hora eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, tipo, muito séria. Então ela começou a falar. Ela falou, amiga, juro por Deus, acabei de passar na frente da casa do seu boy e ele tá lá com um monte de menina junto com os amigos dele. Tudo sentado lá na frente, bebendo. Essa minha amiga, ela mora no... E eu, que peguei o celular do meu marido para pedir um lanche e descobri que o lancheiro não era lancheiro. Esses dias, tava só eu e o meu marido em casa. Então, eu resolvi pedir um lanche para nós dois. Então, eu peguei o meu celular e fui pedir o lanche no lancheiro que eu sempre peço. Porém, o lancheiro que eu sempre peço, naquele dia tava fechado. E eu não tinha mais nenhum número de nenhum outro lancheiro no meu celular. Então eu falei pro meu marido pedir, ver se ele tinha algum número e ele mesmo pedir do celular dele. Ele disse que não tinha nenhum número de nenhum lancheiro. Mas como ele estava tomando banho, eu fui e peguei o celular dele. Na hora que eu peguei o celular dele, eu lembro que ele ficou bastante incomodado. Eu lembro dele ficar bem assim inquieto. Mas tipo, na hora nem tchum. Então eu fui,
Abri o WhatsApp e pesquisei lancheiro lá no WhatsApp e apareceu um contato escrito lancheiro. Só que tava sem foto. Então eu olhei pra ele e falei, nossa, que bom, você tem sim número de lancheiro no seu celular. Nisso, ele terminou o banho dele assim, se enxugou e veio pra pegar o celular dele da minha mão. Ele disse que ele mesmo ia pedir. Então falei pra ele que não precisava. Falei, vai se trocar, eu mesmo peço, pode ficar tranquilo. Até que eu fui e mandei uma mensagem. Mandei assim, boa noite, estão abertos? A pessoa foi e me respondeu assim, pode falar, mas fala rápido porque ele tá chegando. Oi? Ele quem? Ali eu fiquei, tipo assim, alguns segundos parada pensando. Enquanto isso, meu marido no quarto, totalmente quieto. Então eu fui e respondi, quero te ver. A pessoa respondeu, amanhã de manhã eu te chamo e marcamos para de tarde. E para ajudar, o meu marido estava de férias. Mas eu fui e comecei a insistir. Falei pra ela que eu queria muito ver ela naquele momento, que era coisa tipo de 20 minutos no máximo, que eu tava morrendo de saudade, que eu só queria dar um beijo nela. Tipo assim, fiquei insistindo. Até que ela aceitou. Ela falou que ia falar pro marido dela que ela ia rapidinho na farmácia. Então marcamos um local e eu fui até o local. Na hora de sair, fui no quarto, olhei pro meu marido e falei, vamos que a gente tem que resolver isso. Ele olhou pra minha cara e falou que não ia em lugar nenhum, que se eu quisesse eu fosse sozinha. Tudo bem, fui sozinha, mas levei o celular dele comigo. Então eu fui, cheguei no local que a gente marcou, ela chegou alguns minutos depois. E ali eu fiquei escondida, porque o meu plano era seguir ela até a casa. Muita gente, quando me encontra na rua ou quando tem a oportunidade de conversar comigo e que a gente entra nesse assunto, muita gente me pergunta se eu não tenho vergonha dessa situação. E antes de contar essa história, eu quero deixar bem claro que não, eu não tenho vergonha dessa situação, até porque eu mesma não fiz nada de errado. Então vamos lá. Eu fui casada há 18 anos. E há 3 anos atrás, Deus levou o meu filho de 18 anos. Na verdade, tiraram o meu filho de mim. Eu sofri demais, demais. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Afinal, ele era o meu único filho. E eu era muito apegada nele. Tanto eu nele, quanto ele a mim. Eu e meu marido, na época, com o acontecido, a gente ficou totalmente acabado, destruído por dentro. Então o tempo foi passando e com esse tempo eu fui aprendendo a lidar com a minha dor. Porém, depois da morte do meu filho, o meu marido, ele se afastou completamente de mim. Eu ia atrás pedindo abraço, ele me ignorava. Eu pedia beijo, pedia carinho, pedia atenção e toda vez ele sempre dizia que estava muito ocupado. Até que um certo dia, eu estava em casa fazendo janta e eu recebi uma ligação do hospital. Assim que eu atendi, a moça perguntou pelo meu nome, então eu disse para ela que era eu mesma. E aquela moça perguntou para mim se eu podia ir naquela hora mesmo ao hospital com muita urgência, pois a fulana, e falou o nome da moça, precisava muito falar comigo. Eu, sem entender nada, falei para aquela moça que era engano, pois eu não conhecia ninguém com aquele nome. Então aquela moça do telefone, ela insistiu para que eu fosse, dizendo que não era engano e que era sim muita urgência. Meu marido não estava em casa, então eu liguei para ele para poder avisar, ele do que estava acontecendo, porém ele não estava me atendendo. Então ali eu peguei um Uber e fui até o hospital. No caminho até o hospital, não passava assim nada na minha cabeça, eu não imaginava o que poderia ser. A única coisa que eu pensava comigo era que poderia ser algum conhecido que não conseguiu falar com ninguém e ligou para mim. Então eu cheguei até o hospital e assim que eu cheguei naquele hospital, eles me levaram para a maternidade. E chegando lá, aquela moça estava se preparando para ir para a sala de parto. Eu entrei no quarto. E assim que aquela moça me viu, ela pegou na minha mão e ela começou a chorar. E então ela virou para mim e disse:
Se não tá fácil pra você, imagina pra mim que comecei a namorar e descobri que o meu sogro é meu cliente. E é isso mesmo que você tá pensando. Eu sou garota de programa há 4 anos. E quase todo mundo que me conhece sabe disso. Eu nunca fiz questão de esconder. Enfim, há um tempo atrás, eu fui no aniversário de uma amiga minha. E no aniversário dela também tinha os amigos do marido dela. E logo que eu cheguei, um deles já me chamou a atenção. Era o estilo que eu gostava, sabe? Só que eu pensei comigo, ele com certeza não vai querer ficar comigo porque ele me conhece e ele sabe com que eu trabalho. Só que foi muito pelo contrário. Eu e ele acabamos ficando lá na casa mesmo da minha amiga. E além da gente ficar, acabou rolando tudo. Beleza, depois desse dia, esse menino nunca mais saiu do meu pé. Só que desde então, eu e ele nunca tínhamos conversado sobre a minha profissão. Até que um dia a gente saiu pra rolê e eu perguntei pra ele. Perguntei, né, se ele sabia que eu era garota de programa, tals. E ele respondeu que sim, que ele sabia, só que ele não ligava, até porque ele estava me curtindo muito. E eu também estava curtindo muito ele. Tá bom, se passaram 3 meses até que esse menino me pediu em namoro. Gente, ele enfeitou meu quarto com bichinho e tudo. Sabe aqueles pedidos assim? Que coisa mais linda! Só que, tipo assim, como ali na hora tinha bastante gente, o povo tava filmando, eu falei que eu aceitava. Só que depois eu sentei com ele, só eu e ele, e eu expliquei pra ele que eu gostava muito dele, eu estava gostando muito dele, só que eu também amava a minha profissão e eu não ia parar de deixar de ser o que eu era. E falei pra ele que a minha profissão eu não ia largar jamais. E pasmem, ele disse que aceitava qualquer coisa pra ficar comigo. Então eu perguntei pra ele principalmente o meu trabalho e ele disse que sim. Na hora eu nem acreditei, gente, juro, parecia que eu tava vivendo um sonho. Namorando uma pessoa que eu realmente gosto e trabalhando também com o que eu gosto. Tá bom, o namoro foi fluindo, só que ele nunca foi de falar muito na família dele. Em questão à família dele, ele sempre foi muito reservado. E a minha família, ele já tinha conhecido a minha mãe, minhas primas, minhas tias, porque no caso meu pai já é falecido. Mas eu nunca ouvi sobre a família dele. E ele também nunca postou nada com a família dele. Então comecei a pensar comigo, talvez ele tenha vergonha de me apresentar para a família dele e tá tudo bem também. A história que eu vou contar aqui agora não é história de seguidores. Hoje eu vou contar a minha história mesmo, tipo minha real. Eu sempre vejo algumas pessoas pedindo para eu trazer a minha história. E eu nunca trouxe a minha história aqui pra vocês, porque ela tem muita informação, tipo, muita informação mesmo, e nem eu sei por onde começar. Mas vamos pelo começo, né? Eu espero não chorar. Meu nome é Dayana Birolo, eu tenho 27 anos, e eu sou filha da Cleonice com o Claudinei. E eu tenho 3 irmãs. Quando eu era bebê, os meus pais trabalhavam muito. E chegou uma hora que a minha mãe precisou de uma babá para me olhar. A minha mãe, na época, ela não tinha condições, ela não podia pagar muito. Até que ela encontrou uma adolescente que cobrou um preço justo. E essa adolescente começou a cuidar de mim. Eu tinha 6 meses quando ela começou a me olhar. Só que essa adolescente tinha uma família. E eu me apeguei nessa família. Eu me apeguei tanto nessa família que eu comecei a chamar os pais dela de pais também. Eu era muito bebê, eles me davam muita atenção, eles me davam muito carinho. E às vezes eu mesmo não queria ir embora da casa deles, no caso, os pais da minha babá. Só que enquanto meu pai Claudinei era vivo, ele não permitia que eu dormisse na casa deles. Então os anos se passaram e quando eu tinha de 3 para 4 anos, o meu pai faleceu. O meu pai Claudinei morreu. Gente, eu tô tremendo contando, ó. O meu pai, Claudinei, ele morreu com 32 anos, infartado. A gente saiu para um lazer com a família e a gente voltou sem o meu pai. Ele tava do lado de um rio e assim que deu o infarto no meu pai, ele caiu nesse rio. E da mesma forma, tipo, do mesmo jeito que ele caiu no rio, ele ficou. Eu não tenho muitas lembranças desse dia,
Mas a pouca lembrança que eu tenho é que eu corria com a minha irmã mais velha, que é a Adriana, e a gente procurava pelo meu pai, só que meu pai já estava morto. É engraçado porque eu não tive muito convívio com o meu pai. E eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Então, quando o meu pai faleceu, a minha mãe, Cleonice, ela estava grávida de 3 meses da minha irmã mais nova, que é a Cláudia. Foi muito difícil para todo mundo a morte do meu pai, porque ele era uma pessoa cheia de vida, uma pessoa muito alegre. E quando ele morreu foi mais difícil ainda para minha mãe, porque teve que aguentar a dor do luto, teve que conviver com a gravidez, tinha eu e mais 2 ainda. Parte 2 e final. Então eu fui até o cadastro que a gente tinha de clientes na loja e procurei o número e o nome dela. E eu achei. Então eu fui e liguei para ela. Assim que eu liguei para ela, ela atendeu e eu perguntei para ela. Eu falei, fulana? Ela falou sim. Eu falei, fulana, aqui é a gerente da loja Taus. Deixa eu perguntar para você. Por algum acaso você não tá esquecendo nada? Ela foi e me respondeu assim: sangue de Jesus tem poder, moça. Eu esqueci meu filho aí na loja, né? Eu respondi que sim, que ela tinha esquecido o filho dela na loja e que, inclusive, a criança estava chorando muito. Então, deu uns 5 minutos, mais ou menos, aquela mãe já apareceu e levou o seu filho embora. Eu trabalho há muitos anos como gerente e há muitos anos nessa loja e eu confesso pra vocês que eu já vi de tudo e mais um pouco por aqui. Mas deixar o filho pra trás é a primeira vez. E você? Já esqueceu seu filho pra trás? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então eu fui e falei pra ele que aquela menina era uma das meninas que a gente tinha levado embora no dia anterior. Então ele foi e me mandou um áudio dizendo que ele não tinha reparado nas meninas, então que ele nem tinha visto quem que eram as meninas. Por conta disso ele não sabia. Ele simplesmente aceitou. Eu já muito puta, percebi que ali não ia sair nada dele, que ele não ia falar nada. Então nem falei mais com ele naquele dia e na verdade fiquei alguns dias sem falar com ele. Até que se passaram alguns dias e a minha raiva passou junto. Então eu acabei esquecendo, sabe, aquele assunto. Esqueci de verdade mesmo, simplesmente esqueci. Voltei ao normal com meu namorado e tipo assim, esquecemos. Aquilo já não era mais um problema pra gente. Era o que eu achava. Até que marcamos de almoçar num sábado. Fomos, almoçamos tudo. Eu percebi que ele não tava muito normal, ele tava meio calado também. Eu percebi que ele tava evitando um pouco o contato visual comigo, mas eu também não falei nada. Fiquei quieta e continuei na minha. Almoçamos, terminamos e fomos embora. Então eu decidi ir um pouco pra casa dele. Chegando na casa dele, ele chegou e arrancou a camiseta. A hora que ele arrancou a camiseta, as costas dele tava toda arranhada. Na hora eu fui pra cima dele e comecei a questionar o que era aquilo, por que as costas dele estavam arranhadas. Então ele, desesperado e cínico, porque ele era muito cínico, ele olhou na minha cara e disse assim pra mim, que ele tinha deitado no tapete da mãe dele, do quarto da mãe dele. E que o tapete do quarto da mãe dele tinha deixado as costas dele. E me levou ainda no quarto da mãe dele pra me provar que era o tapete da mãe dele. Então ali era óbvio que ele estava mentindo. Peguei as minhas coisas e fui embora pra minha casa. Chegando em casa eu fui deitar e comecei a mexer nas redes sociais. Aí no que eu comecei a mexer, eu abri uma rede social e vi que uma dessas meninas tinha postado um story. Então eu fui e abri. E ela era uma foto dela, só que ela tava meio que de diagonal assim. E aí eu vi um chupão no pescoço dela. Eu não sei porquê, mas ali eu tinha certeza absoluta que aqueles arranhão e aquele chupão tinha alguma ligação. O dia que a minha manicure me ligou errado e na ligação ela estava contando sobre a amante do meu marido.
Eu fazia unha com essa moça já fazia uns 4 anos, mais ou menos. Então, nesse meio tempo, a gente pegou uma certa amizade, a gente pegou uma intimidade. Então, a gente sempre conversava sobre tudo. Quando eu não tava bem, eu desabafava com ela. Ela sempre me deu vários conselhos. Ou seja, ela sabia bastante coisa sobre mim. Até que um certo dia, eu tava em casa fazendo faxina e meu celular tocou. Assim que eu fui ver quem que era a minha manicure. Então eu atendi, falei alô várias vezes, mas ela não respondeu. Então pensei comigo, deve ter sido errado, desliguei e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Depois de 5 minutos, mais ou menos, o celular tocou novamente e eu fui novamente ver quem que era e era minha manicure. Então eu atendi, falei alô, eu acho que eu falei alô umas 5, 6 vezes e nada de ninguém me responder. Então eu resolvi desligar. Porém, assim que eu fui desligar, eu comecei a ouvir muita conversa, muito buchicho por trás. Então eu fiquei ouvindo. E nessa conversa, a minha manicure estava conversando com alguém e falando para essa pessoa que ela gostava das duas e que por conta disso ela preferia não se intrometer. Que ela gostava muito de mim e falou o meu nome. Porém, que ela preferia manter o profissionalismo e não falar nada para nenhuma das duas. Então ela continuou falando que mesmo que ela não iria contar nada, que ela ficava muito chateada. Porque como ela gostava muito de mim, ela sabia que eu estava sendo enganada há quase 1 ano. Ali eu parei tudo que eu tava fazendo, desliguei aquele telefone, catei a chave do carro e fui pro salão dela. Gente, eu fui do jeito que eu tava fazendo faxina, roupa rasgada, sabe aqueles pijama bem velho, toda suja, descabelada, mas fui. Assim que eu pisei o pé no salão dela, ela me olhou com os olhos arregalados, olhou pra mim e falou: o que você tá fazendo aqui? Deu pra ver que ela ficou muito assustada. Então chamei ela no canto, olhei pra ela, falei: viu, você me ligou errado, né? Eu acho que foi errado. E na ligação você tava contando pra alguém sobre traição, tudo, e você citou meu nome. Olhei bem dentro dos olhos dela e falei pra ela: não quero que você minta pra mim. Eu quero que você seja muito sincera. A pessoa que você citou sou eu mesmo? A coitada não sabia na onde ela enfiava a cara. Ela começou a chorar, deu um desespero nela, começou a chorar pedindo pra que eu não envolvesse ela, que foi sem querer. Realmente o celular dela tava no bolso dela, ela me mostrou. Eu acho que ela foi sentar, não sei se ligou. Ela começou a chorar pedindo pra que eu não envolvesse ela. Então perguntei quem que era a moça, mas ela não quis me falar de jeito. Eu tenho o vizinho mais sem noção do mundo. E eu posso te provar. Sério. Até agora eu não tô acreditando que ele teve coragem de fazer aquilo. Enfim, vamos lá. Semana passada, eu e meu marido, a gente fez hora extra no serviço. Então a gente chegou em casa muito tarde. Só que a gente chegou muito cansado e resolvemos não fazer janta. Então a gente decidiu pedir uma pizza. Liguei na pizzaria, fiz o pedido e a atendente disse que ia demorar em torno de 1h30 mais ou menos. Mas como a gente estava muito cansado, a gente resolveu esperar. Então tomamos um banho e sentamos na sala para esperar a pizza. Até que passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada dessa pizza chegar. Então eu fui ligar na pizzaria, né? Liguei e falei pra moça, faz 3 horas já que meu pedido tá atrasado, até agora não chegou. A moça perguntou meu nome, meu pedido, eu falei. Então ela falou: só um minutinho que eu vou consultar e já venho. Assim que ela voltou pro telefone, ela me fala assim: moça, o seu pedido já saiu faz tempo e já foi até entregue. Então eu falei pra ela que não, que na minha casa ninguém tinha entregado nada. E perguntei o endereço que eles tinham entregado. Então ela foi consultar o motoboy e o motoboy disse que sim, que ele já tinha entregado a pizza fazia um tempo já. Quando ela me confirmou o endereço que ele deixou a pizza, era na minha rua, porém o número era da casa do meu vizinho. Então eu falei pra ela: como que ele deixou a pizza na casa do vizinho, sendo que eu já paguei? Falei pra ela deixar pra lá e devolver o meu dinheiro, afinal o erro não foi meu. Quando eu desliguei o celular, tinha uma mensagem no meu Facebook do meu vizinho. E na mensagem ele dizia: vizinha, eu tava com muita fome, então eu comi a sua pizza.
Me passa seu Pix que no pagamento eu faço pra você, porque agora eu tô sem dinheiro. Cara, que ódio daquele homem. Todo mundo morrendo de fome em casa e aquele corno comeu minha janta. Fala pra mim, aonde já se viu uma coisa dessa? Óbvio que eu não me controlei, cansada, morrendo de fome. Fui pra frente da casa dele e comecei a bater no portão dele sem parar. Porém, ele não saiu e ainda me disse que se eu não parasse, ele não ia me pagar. Então voltei pra minha casa louca de raiva e fui deitar. Porém, no dia seguinte, eu tive uma ideia. Sim, eu estou sim namorando o marido da minha amiga. E eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Eu e minha amiga, a gente já tem amizade há uns 10 anos. Eu sei completamente tudo sobre ela e ela sabe completamente tudo sobre mim. Na época, logo quando ela começou a namorar, pouco tempo depois, ela e o namorado dela já foram morar juntos. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre fez de tudo por ela, dava tipo a lua se ela quisesse, ele dava pra ela. No começo, ela tava muito bem com ele, tava super tranquila, tava tipo sossegada. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, ela começou a enjoar dele. Porém, ela não largava dele pelo fato de ter, tipo, de tudo com ele. Até que ela foi e traiu ele pela primeira vez. Até aí, era um problema dela. A única coisa que eu aconselhava ela era toma muito cuidado. Afinal, traição nunca termina bem. Mas ela, tipo, cagava pra mim. Ela nunca me deu ouvidos a nada do que eu falei pra ela. Até que isso começou a ficar frequente. E ela começou a trair o marido dela, tipo, com várias pessoas, vários homens. E toda vez ela me contava. Cada pessoa que ela saía, ela sempre me contava, tipo, tudo, com detalhes e tudo. Até que um certo dia, ela saiu com 2 caras na parte da tarde, os 2 de uma vez. E chegando na casa dela, ela ainda teve coragem de ficar com o marido dela. Daí, no dia seguinte, ela me ligou pra me contar como que tinha sido com os 2, pra me contar detalhes e tudo mais. Porém, algo dentro de mim começou a me incomodar. Eu já não tava mais contente em ser conivente com essas situações, sabe? Então, eu virei pra ela e falei pra ela, viu, de coração, tá feio isso já. Separa do cara, deixa o cara viver a vida dele. Já que você quer viver assim, vai viver a solteirice. Ela me respondeu que estava ótimo do jeito que estava e que ela iria sim continuar casada porque ela não queria perder a vida boa. Beleza. Nesse dia eu fui dormir com o coração tão inquieto, alguma coisa, sabe, dentro de mim me incomodava e não saía essas coisas da minha cabeça, das coisas que ela tinha me contado. O cara tão bom, trabalhava dia e noite pra poder dar o melhor pra ela. Enquanto o cara tava lá ralando, trabalhando, ela tava por aí biscateando. Eu não achava mais, tipo, isso justo, sabe? Até que um certo dia, tô no mercado e quem que eu vejo? O marido da minha amiga. Assim que eu vi ele, algo me tocou e dentro de mim dizia, vai lá e conta. Mas eu ficava naquela, vou ou não vou? Bom, como uma boa manicure, eu tenho muita história para contar. Então hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo. Que foi o dia que uma menina postou uma foto no espelho com o celular do meu namorado. Eu sou manicure há 3 anos e há 1 ano eu tenho meu próprio salão. Esses tempos atrás foi uma cliente nova para fazer unha comigo. Foi a primeira vez dela no meu salão. E essa cliente, ela foi com uma amiga. Então, enquanto eu estava fazendo a unha dela, essa amiga dela estava esperando lá na recepção. Beleza, terminamos e na hora de pagar, ela foi passar cartão e enquanto eu fazia o pagamento, eu percebi que a amiga da cliente ficava rindo e cochichando. E eu estava começando a ficar sem graça já, porque ela não parava. Então passou o cartão e elas foram embora. Assim que elas saíram, logo em seguida, a mocinha que fez unha comigo postou uma foto da unha e me marcou. Então eu fui e repostei. Depois que eu fiz isso, eu fui olhar os stories dela. E assim que eu abri o primeiro stories, era uma foto dessa cliente com a amiga,
juntas tirando uma foto no espelho. Porém, quem tinha postado a foto foi a amiga. A minha cliente apenas repostou. Então fiquei olhando e percebi que aquele celular era familiar. Eu dei zoom e estava aparecendo o celular do meu namorado, porque a capinha do meu namorado era personalizada, com a foto do cachorrinho dele que morreu. Então não tinha como ser de outra pessoa. Então eu entrei no perfil dessa menina e as últimas fotos dela postada eram quase todas com o celular do meu namorado na frente de algum espelho, principalmente no espelho de um motel. Então eu tirei print de tudo e já mandei pro meu namorado. E embaixo dos prints eu mandei uma mensagem perguntando quem era. Deu nem 5 segundos ele apareceu no salão, dizendo que não conhecia, que não sabia quem era. Então falei pra ele parar de negar, porque a capinha era dele. De tanto eu insistir pela verdade, ele viu que eu não ia desistir. Ele disse que era uma prima dele. Então eu mandei a foto da menina pra mãe dele e perguntei se a mãe dele conhecia. E minha sogra só respondeu que não. Então eu pedi pra ele ir embora. Quando as pessoas descobriram que a gente tinha terminado, parte 3. Então eu consegui um emprego na feira. Quem me contratou foi uma senhorinha que me deu essa oportunidade. Uma senhorinha com certeza enviada por Deus na minha vida e para a vida do meu filho. E ela não me deu só um trabalho, ela não me deu só uma oportunidade. Aquela senhorinha, ela arrumou uma casa para eu morar com meu filho. Era algo bem humilde mesmo, mas pelo menos pela primeira vez na vida, eu e meu filho tínhamos um lar nosso. Como eu trabalhava na feira, então eu aproveitava para pegar as sobras, né, o que sobrava, para poder levar para casa, e ali eu fazia uma jantinha para mim, pro meu filho. E o tempo todo o meu filho, ele ficava comigo, ele ia trabalhar comigo, aonde eu ia, ele tava comigo. E foi assim durante alguns anos. Até que depois de alguns anos, eu consegui um outro emprego melhor numa loja. E ali começou mais uma batalha na minha vida. Eu fui atrás para terminar os meus estudos e terminei. Então ali eu comecei a guardar dinheiro para minha faculdade. Era bem pouquinho, mas eu guardava. Então depois de muito esforço, eu consegui entrar para a faculdade. E quando eu ia para a faculdade, quem ficava com o meu filho era essa senhorinha. Até que depois de algum tempo, aquela senhorinha faleceu. E ali eu me vi sozinha novamente. Então ali eu passei, depois daquilo, a levar o meu filho também para a faculdade comigo. Não era fácil. Mas assim, eu agradeço tanto a Deus que Ele colocou pessoas no meu caminho que também me ajudavam. Então se passaram mais alguns anos e finalmente eu me formei. Eu queria poder explicar para vocês a sensação que foi quando eu consegui aquilo. Quando eu consegui me formar. Ali eu ajoelhei no chão e eu comecei a chorar. Comecei a agradecer muito a Deus. Eu senti uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de ufa, acabou. Eu finalmente consegui. Então, graças a Deus, eu comecei a trabalhar na minha área. Depois de um tempo, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Depois de um tempo, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Hoje, meu filho já está um rapaz. A coisa mais linda, eu acertei em cheio com aquele menino. Deus enviou pra mim o melhor presente que ele poderia me dar. Não é porque é meu filho não, mas eu posso afirmar pra vocês que eu só tenho orgulho com esse menino. E eu bato no peito sim, e me acho sim muito foda. Errei? Claro que errei. Engravidar na adolescência foi um puta vacilo. A adolescência já é uma fase difícil que exige muita atenção, muito cuidado, muita paciência. Agora imagine você grávida na adolescência.